Está feliz ainda? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Abra aí, Apocalipse 3, em nome de Jesus. Feliz de ver aqui várias pessoas aí, amigos. Deus abençoe. Pela primeira vez, quem veio hoje? Pela primeira vez aqui na nossa casa. Lá atrás, aqui na frente, lá. Deus abençoe. Meu amigo e filho amado Renan está aqui junto com a sua esposa, sua filha. Deus abençoe, Estela. Deus abençoe. Feliz de você estar aqui hoje. Uou. Gente, essa semana agora volta o nosso GC. Tá com delay, tá com muito delay aqui o microfone. Gente, essa semana volta o GC. Aê! De manhã eles estavam um pouco mais animados, gente, hoje. Vamos voltar aos nossos GCs agora, nessa próxima semana. Então, se você já estava conectado no GC, demorou. Semana, estamos juntos de novo. Se você ainda não faz parte de um GC, você precisa fazer parte e crescer junto conosco. Alcançar um nível de maturidade em Jesus, e lá nós ajudamos uns aos outros a isso. Nós somos ministrados, nós somos confrontados, nós somos libertos. É um derramando vida no outro, do jeito que Jesus ensinou que seria a igreja. Então não falte, tá bom? Nosso GC é grupo de conexão, grupo de crescimento, grupo de comunhão, é tudo isso aí com você, coisas boas, né? Aí, se você ainda não faz parte, procurem um dos nossos líderes, os líderes dos GCs que estão aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Os que estão aqui na nave da igreja, fique em pé, fique em pé. Está aqui. Eu também, por enquanto, até quarto, agora eu serei líder do GC ainda. Tá faltando gente? Ou eu? Não, né? Hã? Ah, o Adriano está aqui. O Adriano também é líder de GC. Então essas pessoas você vai procurar aí depois do culto e saber mais sobre o GC, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. A Lúcia não levantou, mas a Lúcia também é líder de GC com o Natan lá, né? Acharam aí? Vamos lá? Apocalipse capítulo 3 diz assim, verso 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve esta carta. Essa mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Conheço bem as suas obras. Você não é forte, mas tendo pouca força, tem procurado obedecer a minha palavra e não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam ser judeus, mas não são. Eles são mentirosos. Farei com que caiam aos seus pés e reconheçam que é você aquele que eu amo, pelo fato de você me obedecer com perseverança. Apesar da perseguição, eu o protegerei do tempo do grande sofrimento e provação que virá sobre o mundo, para pôr à prova todos os habitantes da terra. O 11, atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quanto àquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais. E eu escreverei nele o nome do meu Deus, e será cidadão na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e terá o meu novo nome gravado nele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para nós.
a sua igreja. Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos no teu nome. Nós viemos aqui para te ouvir, nós viemos aqui para estar ao Senhor o nosso culto, mas viemos também para te ouvir nessa noite. Eu sei que o Senhor colocou essa mesa aqui, foi o Senhor quem preparou essa mesa, para que os filhos pudessem estar aqui sentados à mesa, para ouvir o Senhor, Jesus. Nossa oração é que o Senhor fale conosco de forma clara, e que o Senhor traga a revelação da tua palavra, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está por trás da letra, aquilo que a tua palavra diz que o Senhor revela aos pequeninos, e escondeu dos sábios e entendidos, mas revela aos pequeninos. E nós estamos aqui, Jesus, com os teus filhos, sentados a essa mesa para ouvir o Senhor. Talvez, Jesus, o que o Senhor vai falar conosco, talvez não seja tão bom de ouvir, mas nós estamos sentados à mesa com aquele que nos adotou e nos tem como filhos. O Senhor é o nosso Pai. A tua palavra nos ensina que o Pai repreende ao filho que ama. E nós estamos aqui, nós somos fruto, resultado do teu amor, demonstrado no teu Filho, o primogênito de muitos irmãos, teu Filho Jesus Cristo. Fala conosco mais uma vez aqui, Jesus. Essa é a nossa oração. Espírito de Deus, tire todas as vendas, tudo aquilo que faz com que a gente não entenda, não compreenda. Tira as vendas do nosso entendimento essa noite, para que possamos receber essa palavra de forma revelada. Em nome de Jesus. Que essa semente encontre terra fértil essa noite, e que haja frutos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão. Obrigado, viu, Beck? Vocês já repararam que os dias estão difíceis? Ou será que só eu que sou meio... Vocês conseguem ver que as coisas estão mudando rapidamente? Que há um afunilamento, que há um estreitamento das coisas, e o mundo todo começa a falar no mesmo tom acerca de todas as coisas, falar da mesma forma. Vocês repararam isso? Tá ou não está acontecendo? Quando você abre o jornal, o jornal não o papel, né? Na internet, que agora papel não tem mais. Quando você abre um site acerca de notícias, você vai ver que as mesmas coisas estão acontecendo em quase todo o mundo. Há uma mesma linguagem sendo formada nas lideranças do mundo, de todas as nações. Está acontecendo um alinhamento de todas as partes, de todos os governos, de todas as etnias, de todos os lados, bem como das religiões. Já percebeu? Que não é novidade só do Brasil, pastor indo no candomblé, gente do candomblé ministrando no púlpito, e isso aí está acontecendo e já não é de hoje. E tudo bem se você acha que o ecumenismo é bom, e tudo bem, não é para isso que eu quero chamar essa atenção. Eu quero chamar essa atenção que o mundo está preparando as pessoas para que algo aconteça, e certamente que é algo grandioso. Há um empenho, de líderes poderosos em alinhar os homens, para que eles apresentem algo, algum resultado que agrade a todos. E pouco a pouco uma doutrinação está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Hoje já se fala do comunismo,
de forma rasgada, não é nada mais velado, é as claras. Hoje se fala sobre uma nova ordem mundial. Antes falávamos, era teoria da conspiração. Hoje é claro, eles já nem escondem mais que o desejo dos grandes líderes é que todos tenham o mesmo modelo de governo. Hoje já se fala de uma única liderança mundial, onde o que ele falar é ordem e todas as outras nações obedeçam. Está claro para você isso? Isso é claro. Já estão procurando esse líder. Quem vai ser esse líder? E eu sei que às vezes isso traz um certo, por mais crente que a gente seja, um certo temor no nosso coração. Eu não vou falar medo, tá bom? Ou posso falar medo? Porque a gente olha para os nossos filhos, a gente olha para os nossos planos, e a incerteza vai tomando conta de tudo e de todos. Hoje de manhã ainda falei aqui, quem aqui pode projetar a economia mundial para janeiro de 2024? Quem pode precisar disso? Se você não sabe, antes, uma projeção sobre economia acontecia de 4 em 4 anos, quando mudava um governo. Hoje, já não se sabe de mais nada. Nós não sabemos o que a nossa nação, falando do Brasil, será no ano de 2024. Eu falei que ainda vou falar para vocês também, assim, ó, talvez a gente não sabe nem que vai ser em dezembro. Aí eu vim diminuindo, em novembro, em outubro. Tá. O mês que vem, alguém pode precisar como estará a economia mundial? Nós não sabemos. Há uma conspiração da liderança mundial em tornar tudo instável, para que possa se apresentar um governo que dará um resultado acerca de tudo. E eu fiquei pensando sobre isso. É notório e está claro que a igreja está na reta final do seu propósito principal aqui na terra. A verdade é que quando eu li esses versos de Apocalipse, a carta do Senhor Jesus a uma liderança da igreja que se encontrava em Filadélfia, ele está falando no verso 11, atenção, fique atento. Preste atenção, eu volto logo. E se compararmos com a data em que foi escrito isso com hoje, é óbvio que hoje nós estamos não só pelo tempo, mas por causa dos acontecimentos, está claro que está muito mais perto. E eu falei que de manhã, eu vou repetir para você, e a última coisa que eu vou falar que eu falei de manhã, tá bom? Hoje de manhã eu estava orando, Senhor, abençoa a nossa noite. E hoje quase que eu orei, abençoa esse dia, nossa manhã. Tudo isso mostra que haverá um governo único. E eu fiquei pensando nisso, Jesus, isso é para nos dar medo. E antes eu ficava, meu Deus, aí eu fui recebendo uns insights do Espírito Santo. E eu fui pensando assim, eles estão, na realidade, trabalhando para o nosso Senhor Jesus e para a igreja. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, Ele vai fazer com que haja um governo justo, de justiça. O governo de Cristo durante 1000 anos, Ele reinará com justiça. E é preciso que se ajunte todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E eles estão apenas fazendo um trabalho para o Senhor Jesus. O nosso rei vem, e ele sentará agora num trono humano, e todos o verão como rei e Senhor. Não pode se levantar o que for, o resultado final é que ele vem para governar com o reino de justiça. O texto fala assim, ó: guarde firmemente o que você tem. É como se estivesse falando assim, ó, lute por aquilo que você já recebeu.
Fique firme. Seja perseverante. Não abra mão. Aconteça o que acontecer. E o tema da nossa mensagem é esse: perseverança. Guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E a colocação de coroa é essa, ó: para que ninguém roube de você a sua recompensa, porque haverá uma recompensa para aquele que permanecer firme até o fim. Eu e você. Haverá uma coroa, haverá uma recompensa. O 12 fala assim, ó: quanto àquele que vencer. E vencer fala sobre ir até o fim e receber o seu prêmio no final. Ao que vencer, todo aquele que vence é premiado. Ao que vencer, o texto fala: eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais. Eu escreverei nele o nome do meu Deus, e será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, e terá o meu novo nome gravado nele. Há uma recompensa para quem for perseverante, fiel, leal até o fim. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos ceder aos desejos e às paixões da nossa carne. Nós não podemos ceder ao medo que a liderança mundial, Satanás, através dele, está querendo colocar no nosso coração, e faça com que a gente aceite qualquer coisa em troca de uma suposta paz e tranquilidade. Não haverá. O que Deus tem falado aqui nessa plataforma é acerca de que nós estamos em guerra. Ser perseverante. Ser perseverante é passar por dias ruins sem perder a fé, na certeza de que será recompensado no final. Você não pode ser só perseverante por ser perseverante. Jesus está falando que haverá uma recompensa para aquele que for perseverante até o fim. Eu falo aqui, eu sempre falo junto com os filhos da casa, eu falo: mano, eu já estou trabalhando por aquilo que eu vou receber na eternidade. Eu estou igual Paulo ensinou, correndo, me exercitando, vocês perceberam, né? Para que eu possa no final receber um prêmio. E esse prêmio, segundo Paulo, não é igual aquele prêmio que aqueles que correm nos estádios recebem, mas o prêmio que receberemos é incorruptível. Ele está falando da eternidade. É sobre aquilo que receberemos no fim. 2 Timóteo 2 fala assim, ó: sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro. Timóteo 2:11. Hoje eu fui exortado aqui que eu falo muito rápido o texto, o versículo. Então é 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim: sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro. Quando morremos por Cristo, isso apenas quer dizer que vivemos com Ele. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, ou seja, com perseverança, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mesmo quando formos infiéis, Ele continua fiel para conosco, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é intocável. Ninguém pode falar da fidelidade de Deus se não for através de uma visão de excelência. Ele é fiel e ponto. Ele está falando que Ele não muda com relação ao que Ele projeta de expectativa a nosso respeito, de chegarmos até o
fim, ele não muda. O desejo dele é o mesmo, e ele nos ajuda para sermos perseverantes até o fim. O que está sendo aqui colocado em xeque é a nossa fidelidade. Porque é o que for perseverante, se não desistirmos, nós iremos algum dia governar com Ele. Mas se nós desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Porque o nosso relacionamento com Deus é através da graça. E nós compreendemos que é por causa da graça que nós permanecemos fiéis. Porque a mesma graça que não nos imputa um castigo, porque o castigo estava sobre ele, também nos potencializa a permanecermos fiéis até o fim. E quando o texto diz sobre se nós o negarmos, ele nos negará, é porque nós abrimos mão dessa graça que está sobre aquele que anda em arrependimento. Quando tropeçamos, a graça de Deus, por Deus ver em nós um arrependimento, e através do sacrifício de Cristo, que nós iremos celebrar daqui a pouco, nos faz diante de Deus justos novamente, por causa do sangue de Cristo. Mas uma vez que eu abandono esse lugar de segurança em Jesus, eu caio da graça e não posso mais ser alcançado pelo Senhor, porque é a graça que nos faz justos diante dele. Então, ser perseverante é permanecer firme nos dias ruins, nos dias de perseguição, nos dias de lutas. E essa perseverança vai revelar em nós se realmente somos cristãos genuínos, verdadeiros. O texto de Marcos capítulo 13 e verso 3, diz assim: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Eu já falei para vocês aqui, está afunilando todas as coisas. E nunca houve tamanha perseguição à igreja de Cristo como nos dias atuais. E aqui, escreva o que eu estou falando. Estou falando para você, não é para te colocar medo, é porque é uma verdade bíblica. Vai piorar. E nós seremos perseguidos por falar a verdade. Nós seremos perseguidos por sermos justos. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 5 e 6. Que não se assombrem por causa de serem perseguidos, por causa da justiça, por causa de ser justo. Alegre-se nisso. Eu sei que é difícil. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. A igreja será perseguida. E eu não quero destruir o romantismo que você construiu em torno de aceitar Jesus. Eu te aceito, Jesus. E você ouviu, sei lá, de forma errônea talvez na sua vida, alguém falar: vem para Jesus que você vai ser feliz, que as coisas vão... Ele sorri assim, vai ser incrível. Ele está mentindo para você. Porque receber Jesus implica em estar engajado numa luta junto com Ele. Porque nós vamos sofrer com Ele, junto com Ele. Nós vamos ter lutas junto com Ele. E nós seremos esticados, e alguns sofrerão perseguição severa por causa da justiça, por causa de não aceitar as coisas erradas, por causa de não ser conivente com as mentiras de Satanás. Aí está dizendo o texto que nós lemos em Apocalipse: vocês farei
Eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam são judeus, mas não são, eles são mentirosos. Farei com que caia aos seus pés. Ele está falando, vocês rejeitaram, vocês não aceitaram as mentiras de Satanás, vocês se colocaram contra isso, e por causa disso foram perseguidos. E nós seremos perseguidos, a igreja de Jesus será perseguida na terra, assim como Jesus fez. Eu ministrando aqui, eu falava sobre isso, nós não pregamos uma doutrina do escapismo, onde a igreja, sendo salvo por Jesus, vai ser livre de qualquer sofrimento, e nós vamos sair correndo aqui dessa terra, fugido para o céu, porque vai estar muito ruim aqui. Não, irmão, não é isso não que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre ser perseverante no dia ruim. A Bíblia fala sobre continuar firmado em Jesus, mesmo que as pessoas se levantem contra você ou contra a sua fé. Nós temos que terminar a nossa carreira, chegar no fim e falar como Paulo: combati o bom combate. Mano, é guerra. Encerrei a carreira. E o que ele guarda no final? A fé. E às vezes, escute, nos falta discernimento, porque nós vamos cedendo pouco a pouco às propostas de Satanás. E a Bíblia fala que se ele pudesse, ele enganaria até os escolhidos. Está falando de mim e de você. A igreja precisa, nesse tempo, de orar mais e pedir a Deus discernimento. Tomarmos cuidado com as mesas que nós temos sentado e o que nós temos comido nessa mesa. E eu não estou falando de alimento para o nosso estômago físico, mas alimento para a nossa alma. A perseverança revela fé genuína, verdadeira. Hebreus 3:6 fala assim: mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Confiança em Jesus. Nós já sabemos o que vai acontecer no fim. Ele reinará. E para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, reinará com Ele. Esse é o resultado final da nossa perseverança. Eu vou ler depois, mas já quero adiantar. Tem um texto que fala sobre nós sentaremos com Ele no trono. Fala sobre governo, sobre autoridade sobre todas as nações. Se permanecermos perseverantes até o fim. Está falando de não negociar as nossas convicções. Aqueles que perseveram, Deus lhes garante a vitória. Porque às vezes parece que a gente vai perdendo algumas pelejas. Às vezes parece que todo mundo no nosso trabalho é do Satanás agora. E só tem a gente. Parece. Porque a gente vai tomado um sentimento de medo. Parece que aquilo que a gente mostra, não com palavras, não com falácias, não com narrativa, mas aquilo que a gente mostra como verdade, como essência, aquilo que a gente manifesta que temos recebido de Cristo no nosso comportamento, não é na palavra só. Parece que aquilo não vale de mais nada, e nós ficamos como Elias, dentro de uma caverna, porque ninguém mais adora a Deus. Aí preciso vir Deus soprando uma brisa suave, falar: levanta aí, cara, sai daí, persevere, seja perseverante, porque ainda existe quantos? 7.000 que não se curvaram a Baal. Não existe essa de acabou. Aí Deus tira ele dentro daquela caverna e dá para ele um propósito, porque ele estava vivendo uma crise existencial, e Deus fala: vá lá, comece uma escola de profeta, e eu já separei um moço que será o seu substituto. A igreja nunca será parada.
as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E o contexto, se você ler, se você entender mais profundamente, você vai entender que quando fala as portas do inferno, está falando o Sheol, está falando sobre sepultura, está falando assim, ó, que a morte não pode parar a igreja, porque se um morrer, Deus levanta 10. É isso que Deus estava falando para Elias. Não importa, eu vou levantar uma escola de profeta. Você vai começar a levantar outras pessoas, e você vai levantar substitutos, e de geração em geração Deus vai levantar alguém com uma voz profética. E talvez esse alguém hoje, nessa geração, nesse contexto que você está vivendo, o profeta seja você. Persevere. Não cobre resultados, porque isso é o mundo que ensina. Mas viva um propósito. O resultado quem dá é Deus. O crescimento quem dá é Deus. O nosso propósito é de subir nos telhados e pregar e anunciar quem é o Cristo que nós servimos. Deus lhe promete vitória. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Faça isso pelo prêmio. Prossiga para o alvo, o prêmio da santa vocação. Nós fomos vocacionados por Deus para viver na eternidade. E eu vou repetir para você algo que eu já falei aqui nessa plataforma. Eu não vejo a hora, e é só isso que eu almejo. O meu objetivo é esse, é de chegar o dia em que esse corpo será transformado e será glorificado, e não haverá mais nenhuma influência do pecado em mim, e nós o veremos como Ele é. E isso me motiva, mas o que mais me motiva é quando o texto fala que nós não só o veremos como Ele é, mas nós seremos como Ele é. Mas isso é para quem perseverar até o fim. Eu sei que quando falamos perseverar até o fim, não é fácil, porque a gente morre no caminho, e a gente tem que morrer no caminho, e o caminho é esse, de morte. É por isso que Cristo morreu, é por isso que só pode segui-lo, ser discípulo dele, quem percorre o caminho da cruz, ou seja, da morte, diariamente. Nós precisamos abrir mão daquilo que gera só prazer em nós, e precisamos abraçar a dor da morte, de abrir mão dos nossos prazeres e nossas vontades, para que a vontade de Deus se torne realmente uma verdade na nossa vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o propósito do nosso resgate pelo sangue de Jesus é que vivamos com Ele na eternidade. Eu sei o quanto é desafiador, e eu não quero romantizar nada. Eu quero dizer para você que tem dias que será duro demais. Tem dias que a vontade de desistir virá, vai bater na nossa porta, vai meter a mão na nossa cara. Como diz o apóstolo Paulo, o mensageiro de Satanás vem e esbofeteia a minha cara. Eu estou falando de Paulo, que você acha que você é melhor do que ele. Eu estou falando de Jesus ser perseguido. Tá bom, Paulo tem seus defeitos, mas Jesus. Aí Jesus olhando isso e vivendo na sua carne, quanto homem encarnado, Filho de Deus encarnado, Deus encarnado, ele entendendo isso, ele fala assim: meus filhos, olha só, no mundo vocês terão só bonança, só vida boa, será incrível se você me aceitar, vai ser bom demais. Não, ele fala: no mundo vocês terão, duro é isso.
No mundo vocês terão aflições, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. E alguns serão até mortos por causa do meu nome. Mas ele fala assim, ó, tenha um bom ânimo. Tenha coragem. Josué sendo levantado por Deus para liderar em substituição a Moisés. Ele fala para Josué assim, Josué, vai ser punk, porque Josué sabia que o povo era duro. Aí ele fala assim, ó, ser forte. Deus falando para ele. Corajoso. Tem de bom ânimo. Jesus não fala para mim e para você que vai ser fácil. Mas Jesus está falando assim, ó, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus não está falando desse tempo presente, mas está falando de um resultado final. Eu já venci. Seja perseverante, porque no final a vitória é certa. Seja perseverante, avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo. Paulo está falando de um tempo final, no futuro. Paulo está falando sobre uma eternidade que o nosso corpo carnal não pode, porque em carne ninguém pode ver a Deus. A provação que vem sobre a nossa vida testa a nossa perseverança e nos torna mais fortes. A provação não é para nos matar. A provação é para nos exercitar. É ruim ouvir isso, né? Eu sei. O que eu estou falando para você é que não há vida, não há cristianismo, não há vida em Cristo Jesus sem provação. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações, então considerem isso motivo de grande alegria. Nessa hora, a primeira vez que eu li esse versículo na vida, eu senti vontade de rasgar minha Bíblia. Porque o quê? Motivo de alegria ser perseguido, dificuldade, provação. O texto fala assim, ó, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque, preste atenção, quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A provação nos leva a ser perseverantes, e nós somos aperfeiçoados de tal forma que nosso caráter será afetado, e nós nos tornaremos cada vez mais íntegros, e não vai nos faltar coisa alguma, seremos aperfeiçoados. Para ficar forte como eu, para ficar forte, um músculo precisa ser colocado sobre pressão. Quem vai na academia, quem faz musculação, tem um irmão ali forte pra caramba, acho que ele levanta os pesos ali. Você vai na academia, você levanta peso, e no começo é muito pesado, e o músculo é colocado sob pressão em todo o tempo. É por isso que quem faz musculação levanta peso. Aos poucos, os músculos levantam cada vez mais peso e ficam cada vez mais fortes. Ninguém levanta 100 quilos no supino no primeiro dia que vai na academia, por mais forte que alguém seja. Pelo amor de Deus, ajuda eu, Jesus. Não tem nenhum X-Men aqui não, né? Você começa levantando só a barra. Eu não vou porque essa vergonha não passa. Já viu? Como é que Davi levanta só a barra, o cara sai de lá morto. Hein, Davi? Nós lá deitados, assim, ó. Só a barra virando.
E ele começa com a barra, depois o cara vai lá, o personal trainer, vai lá e coloca 5 quilos de cada lado. O cara quase morre de novo. A hora que ele está levantando a barra, que está facinho, né? Não, você está, agora você olha até de lado para os caras, assim, ó, levantando só a barra. Aí daqui a pouco o cara vem e coloca 5 quilos de cada lado, dá 10 quilinhos. Mano, o braço treme. Aí ele fica 1 semana, 2 semanas levantando só 5 quilos. Daí alguém coloca só a barra na mão dele, o que acontece? É louco. E aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aquilo que antes era muito pesado, hoje se tornou leve. E a perseguição e a provação faz o mesmo com a gente. Aos poucos os músculos levantam cada vez mais peso e ficam cada vez mais forte. É difícil. Às vezes, não vou nem falar às vezes, sempre dói. Começa a ir na academia para você ver, conversa com quem vai na academia. Então a galera aí firme na academia, eu acompanho na rede social, fico feliz pra caramba, vocês estão bem pra caramba. É difícil, às vezes dói, mas no fim o músculo consegue aguentar os pesos mais leves com muita facilidade. O mesmo acontece com a perseverança. Ao longo da vida nós enfrentamos várias provações, e à medida que as superamos, nossa fé é fortalecida e a perseverança fica cada vez mais forte. Aí não é mais qualquer coisa que nos amedronta. Aí não é qualquer palavra que interrompe a nossa caminhada. Aí nós falamos como Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Porque essas coisas vão se tornando insignificantes e elas não me atingem mais, porque eu fui exercitado pela aprovação, e agora eu tenho sido aprovado. E aí sim, Deus confia a nós uma herança maior. Aí nós alcançamos uma estatura maior, uma estrutura mais reforçada. Aí nós podemos receber pesos maiores. É nos confiado coisas maiores da parte de Deus. É aberto para nós outros níveis espirituais, porque agora alcançamos uma estatura, uma maturidade que podemos compreender. Nós evoluímos. Eu sempre gosto de citar o mesmo texto de Apocalipse. Depois de João escrever as cartas às igrejas, foi um nível de revelação do caráter, da personalidade de Cristo, do amor de Deus pela sua igreja. Porque a carta às igrejas é uma carta de amor, querendo que a igreja volte ao princípio estabelecido por Cristo. E aí depois João é convidado, depois de ter sido exercitado na ilha de Pátimo, preso, sofrendo, perseguido, deixado lá para morrer. O anjo vem e fala: João, agora nós vamos para outro nível. Sobe aqui, João. Sobe. Você está no nível, quando você é exercitado e você persevera, você cresce, a sua estatura é outra. A sua maturidade é outra, aí você vai para outros níveis mais elevados, e Deus chama João e agora revela coisas maiores e mostra para João o trono, onde está sentado o Cordeiro de Deus, está sempre apontando para algo que é na eternidade. O resultado final não é aqui. E eu não estou falando você abandonar seu trabalho e viver de brisa, e nem viver isso. Eu já ministrei aqui para vocês sobre nós recebemos missões de Deus. Nós somos comissionados. E a nossa família, nosso casamento é uma missão que Deus nos deu, e nós vamos até o fim.
Nosso trabalho, o João falou aqui sobre se responsabilizar pelas despesas de uma casa e trabalhar para cumprir com as suas responsabilidades, é uma missão que Deus deu isso ao homem, governar sobre todas as coisas. Eu não estou falando para você abandonar isso e ficar sentado na rede esperando Jesus, não, você trabalha dia e noite se for preciso, você traz o sustento para sua casa, você cumpre a missão que foi te dada no corpo, na vida da igreja, você continua trabalhando, porque foi para isso que Deus te salvou, para que você continue em todas as áreas, de todas as formas, glorificando o nome dele através das suas mãos, resultado de um coração que foi transformado pela regeneração do sangue de Cristo Jesus, uma pessoa que nasceu de novo. As suas mãos revelam o novo nascimento. Nós continuamos sendo aperfeiçoados em tudo isso, e tudo isso contribui para sermos aperfeiçoados. E tudo isso que eu falei, nós somos provados em tudo isso. No casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho, na igreja. Ferro afiando ferro. Nós somos família. Nós amamos uns aos outros. Mas de quando nós quebra o pau também. E está tudo bem. E nós alinhamos o coração. E nós entendemos e nós crescemos. Somos provados. Mas o resultado sempre aponta para Cristo e aquilo que Ele está mudando em nós. Vocês estão aí ainda, amém? Então, para ficar forte, você precisa exercitar, e a provação é um exercício para que a gente cresça e se torne cada vez mais perseverante, firme. Jesus garante a vitória. A tribulação, a perseguição promove o nosso caráter. Romanos 5, verso 3 em diante diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Que chato isso, né, gente? A perseverança produz um caráter aprovado. Fidelidade e lealdade tem a ver com caráter, meu amigo. Não tem a ver com circunstância. Porque a circunstância pode ser ruim, mas se você tiver um caráter aprovado, você permanece fiel, ainda que não esteja do jeito que você queria, porque há uma promessa sobre a sua vida. O caráter aprovado é a esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Caráter aprovado é um resultado daquilo que Deus fez em nós. A inconstância vem do fato de dividirmos o nosso coração com outras prioridades. Nosso coração é o solo fértil, onde é lançada uma semente que é boa. Em Mateus capítulo 13, Jesus vem com a parábola do semeador que todos conhecem. E a partir, ele fala a parábola, as pessoas não entendem, ele chama os discípulos e começa a explicar para os discípulos a parábola. No verso 20, ele explica aos discípulos o seguinte: o solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a recebe com verdadeira alegria. Estou em Mateus capítulo 13 e verso 20. O 21, porém, ela não tem muita profundidade em sua vida, e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele a abandona. A inconstância vem do fato das promessas de Deus, vem do fato da sua palavra não alcançar raízes profundas no seu coração. Como uma palmeira que o vento bate e ela enverga,
levanta e verga. Mas ela, depois que o vento cessa, a tempestade passa, você olha para ela, ela continua de pé, porque as suas raízes são profundas. E o que impede da gente receber uma semente, que é essa palavra, as promessas de Deus sobre uma vitória final, sobre a eternidade, sobre vitória no tempo da adversidade, ela não alcança raízes profundas do nosso coração, porque nós priorizamos outras coisas, e a semente cai, e as pedras que Jesus fala aqui, são aquilo que nós temos como prioridade. Existem tantas coisas antes, existem tantas coisas que eu quero fazer antes, existem tantas coisas que eu quero comprar antes, existem tantas coisas que eu quero realizar, existem tantas viagens que eu quero fazer, existe carro que eu quero comprar, casa, existe casamento que eu quero, e todas essas coisas vão roubando de nós a semente acerca da eternidade, e essa semente não consegue passar por isso para encontrar prioridade no nosso coração e possa criar raízes profundas. Aí vem a adversidade, vem a luta, vem a frustração, e nós abandonamos a fé. É uma questão de prioridade. A inconstância é resultado das nossas prioridades erradas. E às vezes nós priorizamos nós mesmos. Nós somos o nosso próprio ídolo. Tudo vem depois de mim e daquilo que eu quero. Portanto, se queremos ter ou ser mais perseverante, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Porque Jesus nos ensina. Ele nos senta à mesa e fala: olha, eu passei pelas mesmas aflições, mas eu venci. Você também vai vencer. Eu estou com você. Você não está sozinho. É necessário que você passe por isso para que você cresça. É necessário que você seja perseguido, mesmo sendo justo e fazendo a coisa certa. É necessário para que você cresça, para que você se torne cada vez mais resistente, para que eu possa confiar a você coisas ainda maiores. Como eu faço isso, pastor? Orando em todo o tempo. Você precisa estar conectado com Deus em todo o tempo através da oração. E eu não estou falando naquela oração que você tem que entrar no seu quarto, apagar a luz, colocar um som. É bom, eu faço. Não estou recriminando, não. Você fica ali com Jesus agarrado nele. O som não deixa a sua mente ficar vagando. E você está lá com ele, está adorando. Não é esse tipo de oração. Estou falando naquela oração que você faz indo para o trabalho, voltando do trabalho em todo o tempo. Você está conectado com Jesus. E na hora que alguma coisa ruim acontece, você está conectado com Jesus. Seu coração está firmado nele. E por pior que seja, você já foi esticado por Jesus, já foi experimentado por Jesus. E as circunstâncias contrárias não te abatem. Ainda que levante uma tempestade, você continua confiando, porque Jesus está descansando no mesmo barco que você está. E Ele pode acalmar o vento e cessar a tempestade em qualquer momento. A sua confiança está na companhia de Jesus. Lendo a Bíblia, você só pode estar conectado com Jesus se você conhecer quem Ele é. Você só pode estar firmado nas promessas se você saber as promessas. Você lê aquilo e aquilo é gravado no seu coração. Outra forma de estar nutrindo um relacionamento com Jesus é através das vidas dos seus irmãos, reunindo com outros cristãos, andando em comunhão. A Bíblia fala que não tem como uma pessoa andar sozinho, porque se esse andando sozinho tropeçar, não tem quem o... Você precisa andar em comunhão. Você precisa colar em alguém. E está na hora de você começar a rasgar o orgulho besta que você vem nutrindo até agora, porque você acha que não precisa de ninguém sendo voz na sua vida. Misericórdia, eu andar sozinho nunca mais na minha vida. Tem pessoas incríveis que eu estou conhecendo só por ter um coração disponível para a mesa,
sentar e falar para alguém: eu estou passando aperto nessa área. E alguém ter vida para derramar sobre mim e orar por mim e falar assim: você não está sozinho, nós vamos junto. Mano, hoje está ruim, mas amanhã pode ser que piore, mas nós vamos estar juntos. Você quer falar que amanhã vai melhorar, né? Até que melhore, nós estamos juntos. Você vai ter alguém. Eu falo sempre, e é uma verdade. Falei: mano, qualquer coisa você chama eu. Se eu não puder resolver, a gente senta na beira da guia e chora junto. Mas eu vou estar aqui. E Jesus vai nos dar vitória. E nós vamos romper. Você precisa andar em comunhão. Alguém tem pronta uma palavra de Jesus para que você recobre o ânimo, para que você seja renovado, para que você seja fortalecido. Refletindo na palavra de Deus todo dia, dia a dia, no seu cotidiano, não é só aqui na igreja, é no dia a dia, você refletindo, ou você olhando no espelho e ver se aquela palavra tem sido uma verdade, você está praticando aquela palavra, sabe? Uma prestação de contas. Você precisa prestar contas a si mesmo e a Deus, sobre qual o seu nível, onde você está e aonde você precisa chegar. E aí um nível mais profundo, de maturidade ainda maior, é prestar conta a alguém que é voz na sua vida. E falar: Julião, mano, eu tô ruim, cara. Sabe aquela parada, né, conversando? Eu ainda não consegui, cara, ajuda eu. Eu preciso crescer nisso. Eu preciso romper com esse pecado que toda vez está me rodeando, toda vez está me tornando lenta. E o Julião derrama a vida. Eu falei: cara, eu vou orar com você. Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. A palavra de Deus fala sobre a oração de um justo. Fala sobre quando houver confissão de um pecado e alguém ora por ele, ele é curado. É cura, irmão, cura. Existem coisas que praticamos que abrem feridas em nós, que alguém precisa orar com você, sentar na mesa com você, ouvir você acerca disso e orar por você, para que você seja curado. E aí você se torna cada vez mais forte, aí você é perseverante. E aquilo que antes fazia você cair, não te faz cair mais, porque agora, da mesma forma que falamos, você foi exercitado, e agora você aguenta pesos maiores. O louvor pode subir, deixa eu falar, para parecer que eu mando. A boa notícia é que a tribulação não é para sempre. Uou! Até que enfim, uma boa notícia, pastor. Não será para sempre. O propósito é para um resultado final, e esse resultado final é de glória. E sabe o que é melhor? É para a eternidade. Talvez você viva aqui 80 anos. Hoje nós sepultamos a vozinha do Léo, 92 anos. Talvez você viva os 92 anos. Talvez os 92 anos da vozinha do Léo teve tempos de muito sofrimento, mas 92 anos não é nada comparado com a eternidade de glória. Meu Deus, meu Deus. 2 Coríntios 4, 16 em diante, fala assim: por isso nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia, ainda que o nosso corpo corruptível se desgaste, ainda que a gente fique cansado, ainda que a gente fique moído, o interior se renova todos os dias, porque a nossa expectativa está naquilo que há de vir. E Jesus já falou para nós na sua palavra que mais um pouco de tempo e o que há de vir virá, não tardará.
Sabe um texto que é incrível? Que diz assim, que Ele limpará dos seus olhos toda a lágrima. A dor tem dia e hora, a provação tem dia e hora, a perseguição tem dia e hora para acabar. Oh, Jesus. A Santa Ceia fala sobre isso, acredita? Todas as vezes que beber desse sangue e comerdes desse pão, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Segunda Coríntios 4:17 diz assim: estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre, para a eternidade, um peso de glória. Nós seremos como Ele é, e nós reinaremos com Ele. 18 diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver com os nossos olhos atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo. Vou repetir para você: pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará para a eternidade, durará eternamente. E eu quero encerrar 2 Crônicas, capítulo 15, verso 5. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 5 em diante. O contexto era esse: Israel estava em guerra, externa e interna. Era gente tentando destruir a nação de Israel e gente dentro da nação de Israel tentando destruir a liderança. Era uma loucura, era um negócio feio. Escute o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 5. Nos tempos, vê se não dá para contextualizar com o tempo de hoje. Ouça: nos tempos de revolta do povo contra Deus, não houve paz. Vocês já repararam que as nações estão se revoltando contra Deus? A nação enfrentava problemas de todos os lados. Os distúrbios aumentavam em toda parte. Havia guerras externas e dentro do país uma cidade lutava contra a outra, pois Deus castigava o povo com todo tipo de desgraça. O 7, para mim e para você: mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. Que Deus te abençoe.